no nome de Jesus. João, capítulo 8, versículo 56. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos, e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Hoje nós temos aqui nessa passagem uma revelação de Deus para nós, para a nossa vida. Gente, nesse momento, lá em Jerusalém, no templo, Jesus faz a maior revelação. Ele mostra a todos que estavam presentes quem ele era. Olha, não tem revelação maior do que essa. É o poder de Deus agindo. Nós vemos aqui um confronto muito grande entre os religiosos e o próprio Senhor naquele local, naquele momento. E nós vemos, e hoje o Senhor quer falar conosco e nos ensinar, através desses 4 versículos aqui. Nós temos uma verdade bíblica para nós nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração, não se distraia, deixa Deus falar. Há uma palavra rema de Deus para nós, você crê? Há uma palavra de Deus para nós nesses 4 pequenos versículos aqui. Um poder de Deus, uma revelação do Senhor. Jesus, ele ali mostra que ele é Deus. E aqui, nesse versículo 56, ele diz: vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Agora vem o próximo versículo, e tudo aquilo que é bênção cai no descrédito da razão. Versículo 57, disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos, e vistes Abraão? Gente, tudo aquilo que trouxe no sobrenatural, tudo aquilo que Jesus trouxe naquele momento, naquele lugar, trouxe um sobrenatural, um poder de Deus ali, e de repente pelo uso da razão, tudo isso aqui cai por terra. Aqueles homens pegam toda a grandeza de Deus daquele momento, naquela circunstância, e derruba por terra, com o uso da razão. E hoje eu quero pedir para todos nós que estamos aqui, estamos começando mais um ano, louvado seja Deus, tivemos aí o culto da passagem do ano, consagramos ao Senhor as nossas vidas, a nossa casa, e eu quero que vocês e todos nós que estamos aqui hoje, venhamos a entender que Deus é Deus, amém meus irmãos? E Ele age num sobrenatural de uma maneira muitas vezes inexplicável. E nós não podemos perder a bênção de Deus para a nossa vida, fazendo análise de razão. Esses homens começaram a olhar para ele e claro, viram ali o estereótipo de um homem, com aparência de mais ou menos 30 anos. Falou: mas você não tem nem 50 anos, como é que você disse que teve com Abraão? Se você tivesse 3.000 anos, 5.000 anos, etc. E Jesus ainda fala assim: olha, eu estive com Abraão, e ele se alegrou em ver o meu dia. Muitas vezes nós caímos nisso. Não é errado, Deus nos deu a razão para que nós venhamos a usá-la. Porém, se nós começamos a colocar as coisas do Senhor em planos cartesianos, nós vamos quebrar a cara. E nós vamos perder muitas das bênçãos de Deus para a nossa vida. E às vezes nós fazemos isso. Nós olhamos o sobrenatural de Deus. E eu quero dizer o seguinte, igreja: o Espírito Santo ainda está com a igreja. Você crê nisso? O poder de Deus ainda opera no nosso meio. Amém, igreja?
Ele ainda está conosco, porque Jesus ainda não voltou, Ele está às portas, nós cremos nisso. Mas tem gente já agindo como se já tivesse saído, indo embora. E começamos a olhar tudo muito pela razão. E não é pela razão que nós vimos e vamos descobrir e vamos usufruir do sobrenatural de Deus. É pela fé. E aqui tem uma revelação muito grande. E esses homens vêm com o uso da razão. Agora o versículo próximo, 58, Jesus continua em sua afirmação. Olha só que interessante, no 58 ele diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele falou: vocês estão aí boquiabertos porque eu disse que estive com Abraão? Então eu quero dizer mais para vocês. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus foi além do plano cartesiano, do gráfico em que eles traçaram, daquilo que eles estavam na mente e aquilo que queriam como seres humanos justificar na razão. Ele foi muito além, falou assim: olha, vocês estão aí espantados porque eu falei que estive com Abraão? Eu quero dizer para vocês, antes de Abraão eu sou. E o interessante, que todos aqueles que estavam usando da lógica e da razão, pararam aqui o questionamento. Se você observar nesses 4 versículos, esses homens nesse momento pararam o questionamento. E se estavam usando a razão, se começaram a questionar e a perguntar a Jesus, usando a razão, usando coisas normais do ser humano, eles poderiam continuar a questionar. Vocês creem nisso? Pela lógica, mesmo que ele falasse: olha, vocês assustaram de eu falar que estava com Abraão? Então vou dizer mais para vocês: antes de Abraão eu sou. E aqui eles poderiam continuar, já que começaram com a lógica, já que começaram com o questionamento, eles poderiam continuar com a lógica e com o questionamento. Eles podiam dizer: mas espera lá, como assim eu sou? Como que você era antes de Abraão? Eles podiam começar a questionar, porque se continuasse, mesmo usando a lógica e a razão, eles iriam cair em algo como: só Deus pode ser antes de tudo. Amém, meus irmãos? Então vê como o inimigo é astuto. No momento ele faz usar a lógica, a razão, para questionar uma verdade, um poder, um sobrenatural de Deus. De repente ele para com a razão, ele simplesmente dá um stop. Parou, não tem mais. Por quê? Porque mesmo eles usando naquele momento a razão, eles iam dizer o quê? Bom, esse homem aparenta 30 anos, mais ou menos. Para estar aqui e dizer uma coisa dessa, se ele continua afirmando e usando a razão e a lógica, porque nós podemos usá-la, amém, meus irmãos? Fala, se isso, vamos supor, vamos partir da primícia que o que ele esteja falando é verdade, então só pode ter 2 coisas aí: ou ele esteve numa câmara congelada durante todos esses anos, ou ele é, amém, meus irmãos? Então vamos entender que o poder de Deus age e continua agindo. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes perdemos o sobrenatural de Deus por querer justificar e enquadrar Deus em coisas naturais nossas. Tem gente que, por exemplo, quer fazer do impetuoso vento do Espírito Santo em Atos 2 como um aparelho de ar-condicionado com controle remoto na mão. Hoje eu quero potência máxima. Não, muito vento. Hoje eu quero brisa suave. Hoje eu quero como foi com Elias, quando entrou na caverna, uma brisa suave. Meu irmão, não somos nós, é Deus que age. Você crê nisso? Não somos nós. Então tome cuidado com o uso da razão. Agora vem um ponto aqui interessantíssimo nessa passagem.
Continuando aqui nessa explanação, o próximo e último versículo que nós lemos, depois de Jesus continuar afirmando que ele não somente esteve com Abraão, como eu sou, porque Abraão teve uma experiência pessoal com o Senhor, Isaac, Jacó, os patriarcas, amém, meus irmãos? Depois Moisés teve e ouviu do próprio Senhor esta afirmação, quando falou na sarça ardente. Quando perguntarem, ó Senhor, quem és tu? O que eu falo? Ele disse, o eu sou. Amém, meus irmãos? E ali ele mostrou e manifestou com grande poder e glória. Agora olha o que o povo fez. Todos aqueles que estavam reunidos. Eu quero, antes de nós lermos aqui, perguntar para a igreja. Jesus estava onde? Alô? Vocês estão acordados? Jesus estava onde? No templo. No templo. Amém? Agora vamos continuar aqui. Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Então Jesus estava onde? No templo. Jesus estava no templo. E olha só que interessante, eu digo sempre para vocês, eu amo os detalhes da palavra. Eles estavam no templo de Herodes. Nesse período em que Jesus esteve aqui na terra, feito homem, nesse período, esse templo era o famoso templo de Herodes. Esse templo era um templo magnífico, como sempre foi dito e estudado. Esse templo, ele era um templo muito bem preparado. E aqui eu quero que vocês observem o seguinte, duas coisas aconteceram. Primeiro, não creram no poder sobrenatural do próprio Deus ali com eles, e quiseram usar a razão. Segundo ponto, eles pegaram o quê? Pegaram o quê? Pedras. Pegaram pedras. E olha só o detalhe da palavra de Deus. Eles pegaram pedras. No momento em que, mesmo com o uso da razão, chegariam a algumas conclusões, eles mudaram de atitude e pegaram pedras. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, meu irmão, fala para ele, meu irmão, tira a pedra do bolso. Já começaram a entender, meu irmão? Aqui pela palavra, nós não diz, mas nós podemos entender muito bem. Eles não saíram do templo para pegar pedra. Eles não falaram para Jesus, falaram assim, Jesus, aguenta aí. Quem é o seu nome? Jesus. De onde você é? Nazaré. Pera um minutinho aí, fica aí, porque nós vamos ali fora nos abastecer e já voltaremos. Amém, igreja? Eles não falaram isso. Nós entendemos aqui nesse texto que no exato momento em que Jesus mostrou quem ele era, no exato momento em que ele se manifestou e mostrou que ele é Deus, nesse exato momento eles pegaram pedras. O que você entende? É claro, é óbvio, eles estavam com pedra no bolso, nas bolsas, eles estavam armados, eles estavam com pedras, eles estavam ali nesse momento com pedras. E nós vemos aqui depois uma outra questão. Mas antes de ir num outro ponto nesse mesmo versículo, eu quero que nós venhamos a entender isso. Os judeus, eles tinham uma condenação que cabia a eles através do Sinédrio. Se você pegar no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, uma condenação através de morte por apedrejamento. Uma pessoa, tem vários pontos, eu não vou entrar em detalhe agora, mas no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, tinha vários pontos que diante de duas ou mais testemunhas, era réu de morte por apedrejamento. Isso para os judeus. E eu quero dizer para vocês, Jesus não veio para morrer apedrejado. Ele veio para morrer na
cruz. Amém, igreja? Jesus não veio para morrer apedrejado. Podia ser que ele pudesse morrer ali naquele momento apedrejado, mas se ele morresse apedrejado naquele lugar, naquele momento, ele seria somente uma vítima do povo judeu. E Jesus veio para morrer por todos os povos, nações e línguas. E ele tinha que ser condenado não somente pelos judeus, mas também pelo representante legal de todas as nações da terra, que na época, Roma. Amém, meus irmãos? Então aqui nesse momento, aqui Jesus tinha duas coisas que ele podia fazer. Diante da incredulidade, diante do racionalismo daquele povo, naquele momento, tinha duas coisas que ele podia fazer. Ele fazer aquele povo tudo virar estátua, já vir com o juízo. Ele podia ou não? Amém? Fala assim: o meu Deus é justo. Amém, meus irmãos? Ele podia vir com juízo naquele momento e simplesmente determinar, assim como foi com a mulher de Jó: não vira para trás, virou. Quem já brincou quando era criança? Estátua. E se isso tivesse acontecido, nós iríamos fazer um tour em Jerusalém, e nos restos lá do que seria o templo de Herodes, perto daquela mesquita, nós iríamos olhar, e um guia turístico ia falar: olha, aqui tem umas estátuas de terracota dos apedrejadores, todo mundo lá, ó. Segundo ponto, segunda coisa que Jesus poderia ter feito e fez: sair. Amém? Porque não era o momento do juízo, não era o momento. Então duas coisas poderiam acontecer: o juízo de Deus em cima da incredulidade, e outra coisa, sair. E nessa questão de sair, olha só, vamos lá, continuando, a parte B desse versículo aqui: mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Amém, meus irmãos? Nós temos que tomar cuidado com as pedradas. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós vamos à presença do Senhor com pedras. Muitas vezes nós vamos preparados para apedrejar. Muitas vezes nós não vamos à presença do Senhor para adorar e para receber dele aquilo que ele tem de melhor para nós. Nós vamos para apedrejar. E tome muito cuidado, porque quando o Senhor, ele se vê em situação de apedrejamento, ele retira-se do templo. Houve uma misericórdia. E nós precisamos entender essa verdade bíblica para nós nessa noite. Porque muitas vezes nós queremos apedrejar. Muitas vezes nós começamos a olhar com os olhos da razão, ouvir também, e isso levar para a razão, não pela fé, e nós começamos a apedrejar. E quando nós apedrejamos Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje em dia também acontece. E atira pedra quem está perto. Amém, meus irmãos? Atira pedra quem está perto. Eu não sei se você já passou por isso. Ai, pastor, eu já passei por determinadas situações. Justamente aqueles que estavam bem próximo de mim, aqueles que estavam ali, olha, bem próximo de mim, me atiraram pedras. É claro, meu filho, quem está perto atira pedra. Porque quem está longe é bazuca, metralhadora, R15. Quem está perto manda pedra. E pedra dói. Agora uma chuva de pedra mata. E hoje nós temos que entender que o Senhor pede para nós: deixa as pedras lá fora. Amém, meus irmãos? Bota agora a mão no seu coração, aí na tua consciência, e nós vamos deixar as pedras lá fora. Porque nós não vamos atirar pedra, porque quando nós atiramos pedra, o Senhor sai. Ele ocultou-se e saiu. Ocultou-se e saiu. Olha, nós vemos aqui uma antropomorfia. Antropomorfia é quando Deus age como homem. Quando nós estudamos em teologia, nós aprendemos a respeito disso. Porque quem se oculta é quem tem pecado.
O que aconteceu com Adão e Eva quando falharam lá no Éden e o Senhor chegou passeando no jardim? O que eles fizeram? Esconderam. E aqui o Senhor Jesus está simplesmente mostrando: olha, eu vou me ocultar para sair de cena, porque eu vou deixar. E nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje Deus habita não em templos feitos por mãos humanas. E quando nós atiramos pedra, muitas vezes nós fazemos com que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, a presença de Deus, se vá. E hoje nós vamos nos arrepender, nós vamos nos humilhar diante da presença do nosso Deus, porque muitas vezes nós atiramos pedras. Porque muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós vamos pelo racional, pelo humano, e deixamos fazer com que a presença de Deus, a glória do Senhor, o sobrenatural de Deus, vá, e nós venhamos a perder aquilo que Deus tem para nós. Olha que maravilha, se todos aqueles que estavam naquele templo, naquele dia, reconhecessem: você que está aqui é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. As coisas seriam totalmente diferentes. Então vamos entender essa questão. E nós precisamos nos posicionar como aqueles que honram o Senhor e agem pela fé, crendo que Deus é Deus. Ele age no sobrenatural. O que tiver que fazer, Ele vai fazer. Se Ele precisar de uma queixada de burro para fazer você vencer uma batalha, Ele vai fazer você vencer com uma queixada de burro. Você crê nisso, meu irmão? Se precisar usar uma mula para falar com você, se você não estiver atento à voz do Senhor, Ele vai fazer a mula falar. Se precisar de algo sobrenatural: pastor, hoje não tem mula, hoje não tem queixada de jegue. Meu irmão, se precisar aí, guidão de bicicleta aí, etc, qualquer coisa, Deus vai fazer, porque Deus é Deus. Nós vemos muitas vezes que essa questão de atirar pedra não vem de hoje. Eli atirou pedra em cima de Ana, quando essa chorava pelo filho amado na presença do Senhor, dizendo: está bêbada. Nós vemos que os irmãos de Davi atiraram pedras sobre ele, quando ele apareceu e colocou-se à disposição para enfrentar o gigante Golias. E eles falaram: você está aqui? Falou, porque você está querendo aparecer. Atiraram pedra os discípulos do Senhor, quando chegaram para ele no monte das bem-aventuranças, depois aquela coisa maravilhosa do mover de Deus, depois de um discurso maravilhoso: Senhor, dispensa-os, porque eles estão com fome, já é tarde e não temos pão. Muitas vezes atiramos pedra porque não reconhecemos o sobrenatural de Deus, porque nós ficamos olhando no natural. E esses mesmos que falaram na primeira vez, na primeira multiplicação dos pães, passado algum tempo, na mesma situação, o Senhor Jesus falou: deixe comer. E novamente eles falaram: não temos pão. Vira para o seu irmão que está ao seu lado, fala assim para ele: não atira pedra, creia pela fé no sobrenatural de Deus. Amém, meus irmãos? Eu concordo, e devemos sim ser como os bereanos. Não é também qualquer coisa que ouvimos que devemos abaixar a cabeça e concordar. Nós devemos, tudo que for ensinado, falado, nós devemos ver na palavra. Mas muitas vezes nós nem olhamos a palavra, nós agimos pela razão e começamos a tirar pedras, e quando atiramos pedra, o Senhor se oculta e sai. Agora, há pouco tempo, eu vi uma reportagem na televisão, desses canais aí que passam, eu não lembro se foi no History, se foi no National Geographic. Um negócio que me deixou muito triste. Na Europa, vários países da Europa, os TUBs, T-U-B,
Esses tubs são bares, são casas de show, são, enfim, qualquer coisa do gênero, onde homens de negócio compraram antigos templos que eram igrejas. Igrejas. E foram igrejas católicas. Infelizmente não só católicas. Igrejas evangélicas. O número 1 de tubs é a Inglaterra, o Reino Unido. E eles começaram a mostrar, meu irmão. E eu comecei a ver aquela reportagem, eu fui ficando cada vez mais triste. Eles mostrando aqueles templos que fisicamente são templos que foram construídos para louvor e adoração do nome do Senhor. Lugares que fisicamente foram construídos para que pessoas venham receber a verdade. E aquilo que o Senhor disse, e o próprio João aqui um pouquinho antes, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje na reportagem eles mostrando aqueles lugares, lugar que era muitas vezes o púlpito de ministração da palavra, hoje é bar onde estão fazendo aperitivo e mexendo e servindo. Os vitrais, os vidros que antes eram transparentes e entrava luz ali, aquele lugar era agradável, agora é pintado de preto. Os cultos que muitas vezes tinha ou de dia ou de noite, hoje são reuniões. E mostrando assim os lugares onde eram, como vocês aqui, estaria uma multidão sentada para receber aquele que é vivo e verdadeiro. Hoje é local de prostituição, de droga. Alguns daqueles lugares mostrando, lugares no alto que seria, por exemplo, você olhava lá, você via que tinha um órgão, um piano, onde muitas vezes se apresentavam corais ao Senhor. Hoje tinham pessoas totalmente transformadas fisicamente, atirando dardos. Tudo isso pode ter certeza, porque muitos atiraram pedras. Nós não vamos atirar pedras. Amém, meus irmãos? Atirar pedra. Esse verbo atirar demanda um esforço. Esse verbo atirar, quando você atira uma pedra, demanda um esforço. Você não atira a pedra assim. Demanda um esforço. E o que o Senhor pede não é para tirar pedra, mas para semear. Amém, meus irmãos? O Senhor está nos pedindo o seguinte: Ele é Deus. Fala assim comigo: Jesus é e continua sendo o eu sou, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Amém, meus irmãos? E nós não vamos atirar pedras naqueles que estão semeando. Ao invés de atirarmos pedra, nós vamos semear. Quando eu atiro pedra, demanda força. Semear é delicadeza. Você simplesmente semeia. E o que o Senhor espera de nós nessa noite não é atirar pedras, mas semear. Começar o ano semeando. Quando nós semeamos aquilo que vem de Deus, meu filho, deixa que o restante é com Ele. Amém? Podemos semear. Às vezes nem vemos a colheita, mas pode ter certeza, Ele fará germinar, Ele fará chover onde foi semeado. Uns semeiam, outros regam, e outros, mas quem dá o crescimento? Amém, meus irmãos? Não se preocupe agora, meu irmão. Ai, pastor, eu parei de evangelizar.
Por que, meu irmão, que você parou de evangelizar? Ai, olha, tem um amigo ali de empresa, evangelizei, falei de Jesus para ele, falei, e o que aconteceu? Nem digo, foi para a Assembleia de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Ai, pastor, eu vou parar. Porque foi na Brasil para Cristo, foi na Deus e Amor, foi. Meu irmão, deixa, porque o restante é de Deus. Não vamos atirar pedra, porque muitas vezes, quando tomamos determinadas atitudes, estamos atirando pedras. Lembre-se, por favor, que o Senhor não veio aqui e não fez uma maravilha que foi morrer em resgate de cada um por nós, de cada um de nós, para que você tivesse uma carteirinha com o nome de uma igreja. Fala assim: é o sangue que me resgata. Amém, meus irmãos? Então abra sua mente, saia do comodismo, deixa Deus agir através da sua vida. Nós não vamos atirar pedras, nós vamos semear. Você crê nisso? No nome de Jesus, fica em pé, porque hoje nós vamos tomar uma posição diante do Senhor. Nós vamos fazer com que o poder de Deus, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Senhor ainda vive, o nosso Redentor vive. Fala assim: o meu Redentor vive. Fala assim: o Espírito Santo ainda está com a igreja. Você crê nisso, meu irmão? Então há poder no meio do povo de Deus. Você crê nisso? Há poder no meio do povo de Deus, e nós não vamos perder o poder de Deus, porque muitas vezes o eu sou quer fazer um sobrenatural, mas nós vemos com a razão, nós queremos quadrilhar, nós queremos deixar no quadrado. Meu irmão, é Deus, e Deus é Deus, no nome de Jesus. Amém. O Senhor continua querendo agir na sua igreja, e quando eu falo igreja, é povo de Deus. Onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, o que ele vai estar? No meio. E não atire pedra, porque se atirar pedra, ele... E no nome de Jesus, nós vamos declarar agora, nesse momento, que a igreja do Senhor prevalecerá na nossa nação e em todas as nações da terra. Amém? Está repreendido agora tudo aquilo que tem sido atirado de pedra. Pastor, Jesus está voltando. Não adianta fazer mais nada. Não, meu irmão. Nós continuaremos firmes no nosso propósito até o soar da última trombeta. Amém, meus irmãos? Sabemos que Ele está próximo, sem dúvida, mas continuaremos até o soar da última trombeta, porque Deus é Deus. Nós não vamos permitir que templos feitos, agora estou falando de templo físico, feitos para adoração, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, venha a ser transformado em covil de lobos. Amém, meus irmãos?